Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Deixa eu ver aqui. 2 minutos para bater o ataque. E dessa vez nós vamos defender a capital. Aqui os nomes dos jogadores que depois eu vou enviar uma mensagem pessoal para eles. Que foram os que mais enviaram defesa. Sem esses jogadores. Inclusive esse aqui, cara. Que era daqueles que eu... Tecnicamente, né? Disse que não era bom o envio dele no sentido de tempo, né? E outros também, porque era muito tempo. Ainda mantenho a minha postura. Outros jogadores deixaram de enviar, que estavam mais próximos, e estes enviaram e mantiveram a defesa. Ponto. O que levou eles a enviar para mim em lugar de enviar para outros? Não sei dizer tão bem. Não sei se é só a mensagem e esse fato. Mas fato é que, assim como eu discuti ali com uma outra jogadora, que perguntou por que estavam me defendendo aqui nessa zona que eu estou, né? E o engraçado foi ela perguntar isso, falar que discordava de defender aqui essa minha aldeia, nessa zona e tudo. E depois ela está pedindo defesa para um ataque de uma das jogadoras que ficou no muro na minha aldeia de ataque. Aí eu falei aqui, ó, tua resposta. O que a gente estava fazendo aqui não era defender a minha aldeia, era destruir exércitos. E eu cheguei a comentar, né, dessas alianças, que não são alianças, né, porque você não consegue fazer confederação, então você percebe as guildas que estão trabalhando juntas. E a gente tinha a possibilidade de matar 7 exércitos. Não são 7 jogadores, veja bem, são 7 exércitos. E nós matamos 7 exércitos e com esse aqui será o 8º, se nós conseguirmos, né? 54 segundos. Nada mais para dizer. Vamos esperar. Botamos o muro no 20. Pedreiro no 20. Muro torres de vigia. Fiz as simulações. Pedi um complemento para a defesa. Fui explicando ao longo do tempo, né? Houve 2 horas para poder fazer essa defesa. E ao longo do tempo eu fui falando para o pessoal, ó, com o que tem aqui a gente mata metade, eu acho. Mas aí eu fui pegando tudo que estava nos oásis, gente. E, gente, tinha muita tropa nos oásis. Eu mesmo fiquei espantado, porque tinha 10k de Guardiões das Cinzas nos oásis. Tinha por volta de 8k de milícia. Tinha muita coisa. Vamos ver agora que merda que vai dar. Meu Deus do céu. Nossa, seguramos. Seguramos e seguramos pra valer, gente. Na hora de fazer a simulação, eu sempre gosto de colocar mais tropas para a pessoa, tá? E eu coloquei ele com 120 mil e tudo. Mas eu quero explicar isso aqui. Aqui era esperado, eu estava um pouco nervoso de, né, dar alguma coisa errado, mas cara, e assim, uma questão é que antes ele estava atacando com 600 catapultas. E aí ele decidiu botar menos catapultas. Com 600 ele destruía os 2 alvos que ele mirasse. E aí ele não conseguiu destruir porque ele botou 260. E só não destruiu também, mesmo com 260, por causa do pedreiro. Só que o pedreiro ele funciona para dentro da aldeia. Eu não acho que ele funciona para os campos, né? Quebrou um campo ali de cereal, mas agora... Esse cara era a última ameaça. E agora eu posso dormir, finalmente, né? Finalmente eu posso dormir. Tá, e aí, nossa, ainda sobrou muita defesa. Eu sou tão medroso que eu faço as simulações com uma margem de lucro tão grande para o adversário que na minha simulação ia ficar, sei lá, 4k de tropa aqui. Ficou 25. Nossa, estou muito aliviado. Mas por que eu quis gravar agora? Porque o exército dele passando ou não, a nossa vitória era garantida. Qual era o objetivo? Matar as tropas dele.
impedir que ele fizesse esses movimentos de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então eu conversei com o líder, perguntei se era viável, tal, tal, tal. E por que que era? A gente está numa guerra larga de tomada de territórios, de distração de jogadores. Vai acontecer uma operação hoje, às 22, né, são meio-dia ali, para ataques baterem às 22 horas, em uma larga escala, que envolvem 3 guildas atacando, envolvem 3, 4, 5 guildas defendendo. Então, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E estes jogadores, por exemplo, essa tropa aqui e as outras 7 eram aldeias, eram contas que também estavam atacando outros jogadores, embora não pareça porque vocês estão vendo a minha conta. Mas na minha região, por exemplo, eu sou o último remanescente, basicamente. E aí, quando eu não sou, né, quando não parece que eu sou o último remanescente, é porque houveram jogadores que entraram depois, um pouco depois e tal. Mas na minha zona, por exemplo, esse jogador aqui, por exemplo, hoje mesmo ele perdeu mais 2 aldeias. Entende? Então ele entrou com os franceses que vieram, mas só perdeu a aldeia. Deixa eu ver. Isso aqui, cadê eu aqui? Isso aqui é em Venedai. Onde é que eu estou, gente? Deixa eu me achar aqui. Tá, eu estou aqui. Eu estou aqui. E aqui tem aqueles dois ali, aquele ali. Esse jogador aqui, que eu mostrei 3 aldeias dele. Esse aqui já é de outro jogador, eu acho. Ele tinha mais aldeias aqui. Ele perdeu 5 aldeias no meio da semana aí e tal. 5. Inclusive, eu acho que ele já está bola amarela e já, tipo assim, parou, sabe? Então, esse é o ponto. Aqui e aqui, nós tínhamos mais jogadores. E aqui só eu fiquei, mano. Com essa mísera aldeia aqui, a capital e a outra ali. Eu aceitei os ataques desse rapaz, porque eu não tinha o que fazer. E aceitei se defender, fazendo os encaixes, só não sei o que, tal, tal. E isso foi dando confiança para ele. Ele veio na minha capital 2 vezes, gente. Não é pouco. Isso, você aceitar que o jogador vai destruir campos de uma aldeia importante sua. Mas acumulando as tropas, mantendo a cabeça no lugar, sem perder as tropas dos outros à toa, impedindo o meu duo, inclusive, de tentar fazer aquela defesa naquela vez, né? Enfim. E eu tô 3 dias tomando ataque. 2 dias tomando ataque desse cara, né? Com ele indo e voltando, gente. Ele tá a 15 quadras da, da minha aldeia capital. Ele atacou a... Ó, ele atacou, passou, tentou conquistar, destruiu coisas. E eu só fui administrando. Ele veio daqui, ó. Essa era a aldeia dele de ataque. Com botas, 2 horas. Aqui, 1 hora. Ele atacou a aldeia do, do Gadernal. Hoje às 5. Olha isso, às 5. Às 8, ele me atacou aqui. E aí veio bater aqui. A meio-dia. E vocês lembram que quando ele atacou o Gadernal, eu estava gravando e tudo, eu falei, bom, pelo menos isso aqui me dá um descanso. Porque ele estava indo e voltando, pô. Indo e voltando, indo e voltando, tentando uma conquista. Eu não tinha tempo para descansar. E eu não fico muito relaxado com o meu duel sozinho, né, para tomar as decisões. Para executar, se o ataque vem, eu falo para ele, ele já executa melhor. Mas se ele tem que tomar as decisões sobre o que executar, aí eu fico com problema. Porque aí ele fica muito nervoso, não consegue pensar direito, enfim. E aí agora eu tô completamente aliviado. Já é a segunda vez que eu fico bem feliz aqui nesse servidor, né? Esse nosso servidor foi muito eletrizante, vamos colocar assim. Deixa eu ver. Tá. Essa situação. E eu conversei com a jogadora. Eu não vou abrir aqui agora. E eu acho que não tá mais no... O que acontece? Ela perguntou por que defender e tudo mais, babá. E eu... não é pra se vangloriar e etc. Mas, como defensor no servidor, eu estava aqui pra cima,
Agora eu tô em 17º, quando eu falei com ela eu tava em 18º. Mas, só vejam isso. Quem estava reclamando, falando, não sei o que, não tá nem na terceira página. Eu tô na primeira. E repito, não foi apenas me defendendo. Todas as tropas adversárias que eu mato são aliados também que eu salvo. Esses caras que ficaram me atormentando, vamos botar dessa maneira, né? Esse cara aqui também foi importante agora para a defesa. Ele complementou com os 17k de cavalos, mais o herói, e fez a defesa tomar um up muito grande. Porque eu não computei nenhum herói na defesa quando eu fiz as simulações. Então, 17k de cavalos que foram dos guardiões, né, dos guardas, né, com com o item do herói e tudo, né, mais o bônus de defesa e tudo mais. Nossa, acabou. Foi isso que fez o cara realmente não passar, vamos botar assim, né? Fora outros jogadores ali que enviaram rios de tropa e que já estavam aqui e tudo, né? Mas essa Loli aqui, ó, Lori também, ó, logo aqui, ela também enviou bastante defesa e manteve. O caso todo foi esse. Ela não só enviou, ela manteve. E eu usei as tropas deles para fazer encaixes, inclusive encaixes que eu errei, né? Que deu aquele problema, matei tropa. E aí esse também é um ponto, né? Toda vez que eu fiz encaixes, eu usei um pouco das tropas de cada um. Porque eu não queria matar as tropas de um deles inteira se eu errasse. Em respeito ao jogador, entendendo que tem uma outra pessoa ali que ela vai sentir, ela tem um sentimento em relação àquilo que acontece com as coisas dela, que são dela. Ela te empresta, ela te apoia, mas são dela. Você tem que demonstrar esse respeito. E ponto, né? Como eu comentei com o meu duo em relação à nossa muralha. Por mais que seja uma muralha de papel que não defende nada e não sei o que, tal, é por respeito que você vai fazer o máximo que você puder, o melhor que você puder, porque as pessoas estão te apoiando, estão talvez algumas delas dando o máximo delas e você precisa retribuir isso. Mas, ponto, né? Eu depois vou pegar os relatórios certinho, talvez, porque assim, tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo e junta, né? Que tá difícil de eu conciliar e me lembrar para poder passar para vocês direitinho e tudo mais. Mas assim, gente, é muito aliviado, tá? Eu ia deixar os Elptas de fora para poder fazer o encaixe. Aí falei, não, coloca tudo lá. Porque eu sabia também que ele não ia voltar mais. Depois que ele batesse aqui, ele não ia voltar mais, porque ele não ia ter tropa para voltar mais. E também porque, aqui ó, não tem 5 reforços chegando. Teriam ainda reforços para chegar que daria para eu fazer alguma coisinha, sabe? Então, pronto. Essas tropas que tem aqui ainda, vocês podem entender aí que elas representam 100 mil mais de 100 mil negativo, né? Então assim, é tropa, consegue defender ainda um army mediano aí, mas eu espero sinceramente que me deixem dormir um pouco, né? Tá muito pesado. A conversa se baseia mais nisso, né? Autocontrole, controle de dano. Poxa, gente, eu aceitei perder bastante coisa. E essa discussão não é que ela me incomodou, mas o que a jogadora expressou, do porquê que ela discordava e não sei o que, tal, estava explicado nas mensagens, né? E, por exemplo, eu tomei ataque em várias aldeias e eu não defendi. Eu tomei tentativas de conquista e tal, só defendi as conquistas, como se deve. Eu não matei as tropas das pessoas à toa. Né? E durante todo o servidor, ajudei e não pedi nem ajuda porque não precisava. Porque não precisava. E aí, uma hora, precisou. Ponto. E não foi discutindo, foi conversando, foi colocando a informação. Um outro jogador também questionou
Ih, será que eu... Será que eu... Por que que eu fiz isso aqui antes, gente? É porque depois, se as tropas todas morressem, eu não ia lembrar o nick de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Então eu preferi ver antes aqui o nome dos jogadores. Mas agora será que eu... Deixa eu ver se eu consigo achar o perfil da pessoa que estava aqui de novo, né? Isso é, se tinha um perfil aqui, né? Ai, tinha. Nossa, que bom. Eu não gosto de deixar de agradecer essas situações. Aí me perdi no que eu estava falando. E separei, né? Esses aqui são que enviaram muita tropa. E esses aqui são que enviaram menos tropa. E eu não posso falar para esse aqui, pô, muito obrigado pelo seu massivo envio e não sei o que e tal, 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 tal. Não, é obrigado pelo seu envio. Esses aqui recebem um envio massivo, né? Eu tenho que adjetivar o envio deles como massivo porque foi um envio massivo. Ponto. E aí, tinha um desses jogadores, esse aqui, que ele... Ah, que susto, eu achei que estava atacando de novo. Que ele questionou também. Só que ele questionou, recebeu a resposta dele e já tinha mandado os reforços. E depois enviou mais. Então esse é o ponto, né? Inclusive, tem mais 2K de tropa chegando que é dele. Então assim, você tem que estar apto para conseguir conversar com as pessoas, explicar, conversar. É isso. Acho que é isso. Eu comentei sobre as mensagens que eu mandei, esclarecendo e tudo mais. Mesmo a jogadora aqui falou ali, né, que discordava e tudo mais e tal. Eu falei com ela, ó, tá claro como cristalino na mensagem, nas mensagens que eu enviei para ser repassadas. O que eu estava defendendo, por quê, etc, etc, etc. O meu ARM, eu tenho o luxo de dizer que ele ainda está disponível para a guilda e ponto. Para fazer alguma coisa relevante. Eu não usei ele simplesmente para retalhar. Quando eu usei em cima do Runaway, também seria o mesmo quando eu iria usá-lo em cima desse cara que está muito perto. Só que o Runaway não tinha defesa, não tinha tanta defesa. Já este outro, né, que está aqui do lado nosso, nossa, ele tem muita defesa. Então assim, não dá para mim arriscar o exército lá. E não vai valer de nada. Eu só vou tirar o quê? Tirar o cara do jogo? Faltando uma semana pra terminar? Pra quê? Pra eu achar que eu venci? Eu venci no momento que eu peguei as tropas dele. Eu venci no momento em que eu continuei e permaneci com as minhas tropas. E assim como esse, que me deu um dano desgraçado. Mas ao final, eu venci. E ele perdeu o exército dele fazendo absolutamente nada. E esse é o ponto, né? E fazendo absolutamente nada, mas só ele ter as aldeias dele ali, ele poder se defender sozinho. Esse cara que me atacou, esses aqui, só deles poderem se defender sozinhos, terem as aldeias deles aqui intactas, eles asseguram essa região para a guilda deles. Assim como o outro lá segura a região lá para a guilda dele também. Então assim, ele só gastou o exército dele de maneira inútil. Ele confiou muito naquela força. E eu deixei ele confiar, porque eu não defendi. Ele ficou indo, voltando, parecendo que ninguém podia fazer nada contra ele, que ele era o todo poderoso. Esperei com as tropas aqui de defesa, porque eu precisava pegar o exército desse aqui primeiro para liberar as tropas daqui para elas irem lá para cima. Porque lá em cima eu sabia que ele não ia descer aqui para 01. Inclusive, antes de deitar, eu ia deitar, né? E falei com o Duo. A gente só vai defender a 05 e nenhuma outra. Se eles tentarem ir na 01, você defende como dá, com encaixe, etc, etc, etc. Se precisar, um último recurso, transforma ela em capital e a gente se lasca. Mas a gente precisa defender a 05 por quê? Porque ela é a capital? Também. Mas é porque ela era a única que nos dava a condição de uma boa defesa. Ela era a única com torre de vigia,
com o pedreiro, que iriam nos dar alguma condição. As outras, o muro não ia aguentar nada. Então, assim, a tropa do cara já era muito massiva. E se eu não oferecesse para a guilda a melhor perspectiva, era só uma defesa impossível. Mas eu mostrei para eles os relatórios da 02 sendo atacada. Os outros relatórios da Gadernal. Na mensagem ali que eu pedi para o líder enviar. Eu não vou achar aqui agora. E expliquei. Este é o melhor momento possível. É a melhor condição possível. Né? Não é a melhor condição possível. Foi alguma coisa nesse sentido assim. Que era a melhor oportunidade, condição, era o mais... a melhor oportunidade de defesa que a gente tinha, né, para essas tropas. Eu usei uma outra palavra, eu não estou lembrando agora, mas, enfim. E é isso, sabe? É isso. Eu agora vou vir aqui no 3x para falar para vocês o seguinte. A guilda toda está recebendo ataques, né? E tá vindo mais ataques aqui. Eu não vou fazer os encaixes, porque eu já vi que não é assim, quer dizer, eu vou fazer um, mas, sabe, ó, 2h30. Eu ainda posso fazer o encaixe lá como se fala? De Delphi pra cá. E eu vou. Mas, sabe, esse cara aqui, ele mandou fake em um monte de gente. É muito improvável que venha ataque real aqui. Mas eu vou só por causa daquela outra situação, né? Já teve duas, né? Da Arabella, que agora é minha aliada. E teve lá na minha capital, onde era muito improvável de eu ser o alvo e eu acabei sendo. E aqui, ele pode mandar 100 tropas, tá? 100 tropas com catapulta e quebrar um monte de coisa só porque eu fui displicente. Então, eu vou defender essa sequência aqui, as 3 e 1, né? Antes de 3, depois de 3 e 10 aqui tudo, né? Vou defender essa aqui só, com um pouco de tropa, 1000, e depois eu vou enviar minhas tropas para os aliados que se supõe que vão receber os ataques reais. Eu já enviei aqueles 10.000 e agora a liderança deu um alvo, um suposto alvo, um alvo provável, que é quem? Nada mais, nada menos que nosso colega Carraseiras, que eu vou ter muito prazer em ajudar. E aí eu queria também comentar sobre isso. Quando esse cara foi o que me fez que mandou 1000 cavalos naquele primeiro ataque que eu recebi na minha capital. Se fosse qualquer outro jogador, eu enviaria 5.000 lanceiros. Para este aqui, não apenas porque ele me ajudou naquela defesa, mas isso conta muito, mas também porque eu o conheço, né? Conversamos, etc, etc, etc. Então, assim, para esse aqui eu envio tudo que eu tenho, pô. Sem medo de ser feliz, pode morrer tudo, tô tranquilo. Entende? É uma satisfação ajudar quem você conhece. Mostrar-se é importante para quem você quer ser importante. Retribuir. Então, meu irmão, a tropa toda que eu tiver, vai para lá. Entende? Para outros não iria. Para outros iria 5.000. E tá bom, e tá ok. Né? Vai juntar com um monte de tropa da guilda. Só que esse aqui vai receber toda a minha atenção. E é isso que vocês têm que conseguir. Do mesmo jeito que só foi possível, e aí de novo, é só para ficar bem claro, porque né, de vez em quando há umas distorções. A minha conta aqui tem 12 aldeias, ela não é uma conta forte, não sei o que, eu não estou nem animado para jogar muito esse servidor. Mas ainda assim, eu consegui uma quantidade de defesas na aldeia, e quando eu falo eu consegui, estava comentando isso, conversando com o líder hoje, também essa situação. Que tem jogadores que excluíram, mais de 6 jogadores excluíram a conta essa semana. Outros 6 foram para a guilda adversária. Então aconteceu muita coisa. Nós perdemos, por exemplo, vários artefatos. Nós tínhamos a confusão dos rivais, não temos mais, porque a gente perdeu um monte de região. Nossa guilda está quase sem artefato, mas tem ainda o suficiente para a gente brincar, né?
a nossa situação é muito crítica. Eu mostrei para vocês a situação aqui de aliança. A gente caiu pra caramba, né? Nós estamos com 60 membros porque nós pegamos membros de outros que estavam sem guilda, foram expulsos, não sei o que, para completar o quadro mesmo, né? Porque se vier alguma coisa dali, tá bom, né? Esses franceses que foram aceitos na guilda era um grupo, né? E aí esse cara que também é um francês que veio com esse grupo, recrutou um monte de gente assim que você olha e você fala, nossa, isso aí não joga mesmo. Mas é melhor do que nada. E aí se sai alguma coisa dali, bem. Se não sair, era um espaço vazio, sabe? Mas ponto. Quando ele pediu defesa, não veio defesa, gente. Só veio defesa dele, que ele mandou, e de mais duas pessoas. E aí eu pensei, falei, pô, não, deixa eu mandar uma mensagem explicando e tal, tal, tal. Pronto, aí as pessoas se conectam com a sua causa. Explicar, trazer para perto. Por isso que eu estou dizendo que eu consegui a defesa. É nesse sentido. Porque eu ajudei muito para que a defesa fosse alcançada. Eu ajudei muito para os jogadores entendessem que eles não podiam retirar. E não foi falando, ai, meu Deus, pô, não tira não, porque, pô, como é que eu vou fazer, não sei o que lá. Não, foi explicando. Gente, tem um planejamento, não tem mais defesa porque eu já usei tudo. Então eu conto com essas defesas para qualquer coisa, para fazer encaixe, para fazer muro, para tudo. Se forem retirar, avisem para eu poder constar isso no planejamento que eu estou fazendo. Senão vai dar ruim, né? Do nada a defesa vai sumir, tudo, blá, blá, blá. Enfim, uma maneira de falar, né? E etc, e etc, etc. Incluindo para aquela menina lá que estava discordante. E ela pode discordar, entende? Não é porque a gente às vezes estava conversando com a minha mãe esses dias que as pessoas que são boas, são naturalmente boas assim, que não tem muita inveja dos outros, não tem muita ambição também às vezes, que não tem muitos problemas assim, né? Que se estiver comendo um prato de comida e ver alguém com fome, vai dividir a metade. Um problema que acontece é que essa visão de mundo que a pessoa tem, ela impõe ao outro. E o outro não é obrigado. Não é porque você acha tranquilo ou um dever seu dividir seu prato de comida que o outro também tem que fazer isso. E você vai acabar se frustrando muito com o mundo porque os outros não vão fazer isso. E aí ponto. Mas você está se autoflagelando, você não está entendendo o básico, que é que cada um tem seu livre-arbítrio. E o tem, ponto. Né? Aí, enfim, às vezes eu divago assim e eu me perco um pouco. Vou embora. Enfim, aí estava comentando com o líder dessas questões, falei com ela lá e pronto, né? Foi uma bem sucedida operação de defesa, foi um desfecho muito favorável. E lá, tá? Minhas tropas de ataque ainda, que não são muitas, né? A gente tá dias sem fazer, mas foram dias muito difíceis esses, gente, muito cansativo, sabe? Enfim, eu vou encerrar por aqui porque eu vou falando também, vou me perdendo, o vídeo já ficou longo. Foi mais uma conversa, né? Eu acredito que eu já mostrei para vocês o horário dos ataques, né? Foram muitos ataques esses dias. Hoje, 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 ontem. Ó, porque aqui, ó, foi 21 horas, 1 hora, 8 horas. Sendo que aqui foi às 8, mas teve ataque no Gadernal. Ponto. Porra, aí aqui, de 9 às 6 teve a espiada, isso aqui já te dá um frio na espinha. Às 6 e 8 bateu esse aqui do outro lá, né? Nossa, gente, é bizarro. Aí aqui. E detalhe, nesse momento aqui. Cadê? Aqui. Eu não sei se deu para notar quando bateu, né? Ficou com 40 e pouco aqui, né? 40 e pouco. Aqui ficou com 36, né? Aqui ficou com 1000 e pouco. Só que essas tropas aqui sumiram depois. Aqui ficou com 13. Aqui ficou com 30, né? E teve tropas que sumiram. Aqui principalmente. Essas tropas aqui, depois, as que ficaram, sumiu uma grande parte. E depois entraram grande parte também. Mais de novo, né? Porque eu pedi defesa e tal de novo. E
ponto, né, velho? Não tinha tempo para poder defender ali a capital e também nós não iríamos defender a capital quando a gente tomou aquele ataque ali, porque acredito que não dava tempo. Mas, como eu falei também, eu não estava aqui. Só que algumas tropas da 01 para 03, para 05 demoram 3 horas, a depender do jogador, né? Então, alguns estão com botas ligadas, outros não estão. Então não dava para chegar tudo lá para defender, né? A gente pensou, fez a estratégia. Eu não tinha reparado inicialmente que isso aqui tinha acontecido. Só fui perceber isso depois, que eu conversando com o Duo lá, que ele falou, olha lá o relatório disso aqui. Eu tô achando que ele estava falando desses ataques aqui, e quando eu vi isso aqui eu fiquei, putz, mas que bom que aconteceu isso. Porque isso aqui era a chave para a gente conseguir defender a 05. Senão a gente ia ficar refém ali de ficar fazendo encaixe e tomando os ataques sem poder tirar de defesa da 01, né? Porque era muito rápido o ataque na 01. Às vezes ele mandava assalto do nada, com tropa, sem as catapultas. Aí depois mandava com as catapultas. Então assim, tu não podia vacilar ali de maneira nenhuma. E aí, voltando, né? Às 9, isso aqui de ontem, né? Às 9, aí tinha às 6, às 4. Olha só, para vocês entenderem que não dava para dormir. Ó, às 16, 1 hora da tarde. O cara ficou indo e voltando, gente. Entendeu? Aqui, 1 hora, 23 horas, 10 horas. E esse aqui, por mais que ele não atacasse com tanta frequência, né? Quer dizer, ele atacou com frequência, mas assim, o problema dele é que ele estava tão próximo que, diferente dos outros, que você vê o ataque vindo e você tem chance de fazer algumas coisas, esse aqui tu tinha que ficar aqui ligado o tempo inteiro, velho. Porque se passasse 20 minutos, o ataque dele saiu e você não viu, eu tinha 6. Para algumas tropas eu tinha 6 minutos para fazer o encaixe. Para outras eu tinha, acho que menos que isso, né? 23, 6, porque era 18 minutos as tropas andando do oásis até a aldeia. O ataque dele saía em 23. Então eu tinha 6 minutos para fazer o encaixe. Depois eu tinha mais encaixe para fazer. Só que quanto mais encaixes você fizer, melhor, porque você tem a chance de errar. Então, assim, no banheiro preocupado. Eu falei, cara, se ele enviar o ataque agora que eu fui no banheiro, que eu fui fazer uma comida, que eu fui fazer alguma coisa, nossa, velho. Então, assim, era o tempo inteiro com estresse, porque qualquer hora ele podia atacar e tu tinha que estar online. Tu tinha que estar ali vendo, né? E aí, ó, 28, às 13, né? Percebe que isso aqui é o dia inteiro de ataque batendo, gente. Porque tem o tempo também do ataque vindo, que você está vendo, e você já está naquela tensão que tem espada vermelha na tua conta. E isso aqui, ó, dia 28, ó. Olha quanto relatório. Dia 27. 27, 27, 27. Né? Só que isso aqui foi tudo no mesmo horário, né? Vamos botar assim. Mas aqui, olha a destruição. Esse cara aqui, que eu esperava também, fiquei muito contente. E até isso, né? Ah, tá aqui. O que eu ia falar? Eu não sei cadê o relatório dele, né? Ainda tem agora a última que falta, vamos botar assim, né? É essa pessoa aqui, que ela atacou com essas tropas aqui. Ai. Só que essa não é a aldeia principal dela. Dela, esta pessoa, tá? Eu não sei se é ele, se é ela. Dela, esta pessoa. Só que qual é a aldeia principal dela? É essa aqui, ó. E essa aldeia aqui, putz, velho, se tiver tropa, é uma tropa bem forte. Ainda tem a aldeia romana, que é a segunda. Não sei se é tropa de defesa, se é tropa de ataque, mas é uma senhora tropa. Isso aqui está onde? 13 quadras de distância. Olha que maravilha. 13 fucking quadras de distância. Então assim, é complicadinho, né? Isso, 13 quadras da minha aldeia de ataque. Só que 13 quadras de distância dá quanto tempo? 1 hora. 1 hora e 5 com as botas, tá? 1 hora e 5. Mas é 1 hora pelo menos, né? Não é 23 minutos. E é isso. Agora eu vou olhar um pouco mais no 3x para recolher as tropas para poder mandar para o Cajazeiras. E mais nada, né? Só vou fazer isso.
E vou encerrar por aqui, porque senão isso já vai ficar muito extenso. Já estou falando demais. Mas é isso, gente. Valeu. Ah, perdão. Por último. Ontem eu botei itens para vender. Fui dormir, porque eu teria 8 horas para poder acordar e tal, né? Mas aí eu acordei bem antes até dos itens saírem. Eu botei os itens para vender quando eu ia dormir. E aí acordei, aí tinha ataque lá na conta, não sei o que, mano, esqueci. E aí acabou saindo aqui, ó, por 2.000. A porra do meu elmo da cavalaria pesada saiu só por 4.700. O elmo do Lorde saiu só por 4.444. Então assim, mas ok, né? Ok. Eu mesmo tinha comprado de volta aqui, né? Aqui foi vendido, isso aqui foi vendido. Mas qual é o ponto aqui? 86 mil, tá? 86 mil de prata. Então tá bom, tá? Tá bom, não tá ruim não. Vou botar aqui 86. 430. Então tem 650. E aí, para finalizar, isso aqui é uma coisa que eu queria falar, mas eu estava esquecendo direto. Gente, parece que isso aqui é muito ouro. Nossa, vocês podem reparar que eu não tenho gastado. E eu, inclusive, queria acabar o servidor com mais ou menos uns 400 de ouro, só para meio que esfregar na cara de quem está assistindo, no sentido de... Não é esfregar na cara de maneira arrogante, não. Mas só para mostrar que você não deve se acostumar a gastar aquilo que nem sempre você tem. Você pode ter, e eu posso ter tido sucesso neste servidor, mas eu não posso me acostumar a jogar com muito ouro, porque no geral eu não tenho muito ouro. E outra, este ouro vai ser importante caso algo extraordinário aconteça. Não é para a manutenção ordinária da conta. O ouro é um recurso muito estratégico. A não ser que você coloque ouro pagando, esse ouro ele não que você usar, eu tenho dinheiro, se acabar o ouro eu coloco mais. Foda-se. Beleza, então você pode fazer o que você quiser com ouro, realmente. Agora, jogadores como eu, que porque conseguiram vender um item ali e tudo mais, mano, deixa o ouro ali e finge que não tem. Porque vai ter uma hora que você não tem como fingir que não tem. E nessa hora que você sabe que ele é importante. Ou seja, se você consegue fingir que ele não está ali, eu podia aqui, por uma questão de comodidade, vamos colocar assim, falar, não, vou upar isso aqui para... Vou upar logo isso aqui e acabou. Vou finalizar. Eu poderia. Inclusive, eu vou fazer isto também, mas eu não tinha um recurso, né? Eu transformei em cereal. Mas eu poderia. Se eu tivesse recurso e cereal, eu ia fazer isso. Mas não tinha, não tem por que eu gastar, né? Eu podia chegar aqui e fazer no 20, pro 20 logo aqui, os dois últimos níveis e tal. Podia. Mas não posso ficar me acostumando a fazer isso. Entende? Esse é o ponto. E aí, se começar uma situação onde eu fique muito apertado, aconteçam vários ataques, etc., eu tiver que reconstruir alguma coisa de verdade, eu posso acabar gastando, por exemplo, 300 de ouro, vamos botar assim, metade dos 600 e pouco, né? Jogando a prata toda já fora, sem poder já trabalhar o mercado. Então, assim, entender para o que você tem aquilo e usar para o que aquilo é importante, né? Esse é o ponto. Era a última coisa que eu queria falar, era isso. Essa mensagenzinha singela, vamos colocar assim. E é isso, eu vou ver aqui, tá sem recurso, mas eu tenho recurso no herói. Eu vou colocar esse recurso no herói, tem até bastante, tá vendo? Mas isso é fruto das missões ali do herói, de ter terminado algumas aldeias, os campos, no nível 10. Né? Eu botei os últimos campos aqui, acho da 4, da 5 ou da 6, no nível 10. E aí ganhei um pouco mais de recurso ali no herói. E é isso, gente. Acredito que não tem mais nada para dizer. Tudo foi dito. Valeu. Falou.